O chuveiro elétrico tradicional é um dos objetos mais comuns das casas brasileiras. Simples, barato e funcional, ele aquece a água usando uma resistência metálica instalada dentro do próprio aparelho. Quando a corrente elétrica passa por ela, o calor é transferido diretamente para a água quase instantaneamente. Esse sistema transformou completamente o banho no Brasil porque eliminou a necessidade de aquecimento central, caldeiras ou gás encanado. Durante décadas, milhões de pessoas tomaram banho exatamente do mesmo jeito. Um chuveiro simples preso na parede, funcionando apenas com uma resistência e água corrente. Mas conforme o conforto começou a se tornar mais importante, o chuveiro também começou a evoluir. Multitemperatura. Os chuveiros multitemperatura surgiram para resolver um problema simples: o controle limitado de calor. Em vez de apenas ligar ou desligar, eles passaram a oferecer níveis diferentes de potência, normalmente divididos entre verão e inverno. Isso permitiu adaptar o banho para diferentes épocas do ano, sem trocar o aparelho inteiro. O sistema alterava diretamente a quantidade de energia enviada para a resistência, mudando a temperatura da água em poucos segundos. Durante muitos anos, esse modelo virou praticamente padrão nas casas brasileiras. Mas ainda existia um problema. Muitas vezes, era necessário desligar o chuveiro para mudar a temperatura sem risco de danificar o sistema. E foi exatamente isso que o próximo tipo tentou resolver: chuveiro eletrônico. O chuveiro eletrônico trouxe controle gradual de temperatura. Em vez de posições fixas, ele permite ajustar o calor de maneira contínua usando uma haste ou seletor lateral. Isso significa que a temperatura pode mudar mesmo durante o banho, sem desligar o aparelho. O objetivo deixou de ser apenas aquecer a água. Agora também era oferecer conforto e precisão. Esse sistema rapidamente se tornou popular porque reduzia desperdício de água e evitava aquele ajuste constante entre água quente demais e fria demais. Mas em muitas casas brasileiras, o problema nunca foi temperatura. Foi pressão. Chuveiro pressurizado. O chuveiro pressurizado foi criado para aumentar a força da água em locais onde a pressão natural é fraca. Dentro dele, existe um pequeno pressurizador elétrico responsável por impulsionar a água antes da saída. O resultado é um banho muito mais intenso, mesmo em casas com caixa d'água baixa ou pouca pressão hidráulica. Esse modelo ficou extremamente popular. Parecia que o banheiro inteiro tinha sido reformado apenas pela troca do chuveiro. Mas alguns sistemas foram além da eletricidade doméstica. Chuveiro a gás. Diferente dos modelos elétricos, o chuveiro a gás não aquece a água dentro do próprio aparelho. O aquecimento acontece em um sistema externo conectado à tubulação da casa. Quando o banho começa, a água passa por aquecedores alimentados por gás natural, ou GLP, antes de chegar ao chuveiro. Isso permite temperaturas muito mais estáveis e vazão mais alta por longos períodos. O sistema se tornou extremamente comum em apartamentos modernos, hotéis e residências maiores, justamente porque consegue alimentar vários banheiros ao mesmo tempo. Mas conforme a eficiência energética começou a ganhar importância, surgiu um sistema que misturava diferentes fontes de aquecimento. Chuveiro híbrido. O chuveiro híbrido combina a eletricidade com outros sistemas de aquecimento, como gás ou energia solar. Em muitos casos, a água já chega parcialmente aquecida, e o chuveiro elétrico funciona apenas como complemento para estabilizar a temperatura. Isso reduz consumo de energia e aumenta a eficiência durante o banho. O híbrido surgiu principalmente em casas modernas preocupadas com economia e sustentabilidade. Ele representa uma transição importante. O chuveiro deixou de ser apenas um aparelho isolado e começou a fazer parte de sistemas inteligentes de aquecimento residencial. E conforme a tecnologia avançou, alguns modelos começaram a parecer quase dispositivos eletrônicos de luxo. Chuveiro digital. Os chuveiros digitais substituíram controles mecânicos por sistemas eletrônicos precisos. Alguns utilizam painéis touch, displays de temperatura e memória personalizada para diferentes usuários. O objetivo agora não é apenas tomar banho quente,
é controlar exatamente a experiência do banho. Em muitos casos, o chuveiro já se aproxima mais de um equipamento tecnológico do que de um simples aparelho hidráulico. Mas existe um tipo que praticamente transformou o banho em parte da automação da casa inteira. Chuveiro inteligente. Os chuveiros inteligentes combinam aquecimento, sensores e conectividade digital. Alguns podem ser controlados pelo celular, assistentes virtuais ou sistemas automáticos da casa. Eles conseguem monitorar consumo de água, registrar tempo de banho, programar temperatura antes mesmo da pessoa entrar no banheiro e até criar perfis diferentes para cada usuário. O chuveiro deixou de ser apenas um ponto de saída de água quente. Agora também processa informações, responde comandos e se integra ao restante da casa conectada. Em alguns modelos modernos, o banho já pode ser iniciado por voz sem tocar em absolutamente nada. Do simples chuveiro elétrico preso na parede até sistemas inteligentes conectados à internet, cada modelo surgiu para resolver um problema específico. Porque até um objeto tão comum quanto o chuveiro esconde décadas de engenharia, conforto e evolução tecnológica que quase ninguém percebe.